Olá pessoal, sou o professor Cleuer e vamos lá para mais um episódio do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Veja só pessoal, o que eu tenho notado aí nos últimos dias é que como houve essa nossa prorrogação do edital do MPU, muitas pessoas têm esfriado aí nos seus estudos, né? Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma aula online, porém ao vivo, de correção de questões de legislação do MPU, e eu percebi isso nas pessoas, né? As pessoas estão um pouco desanimadas com o concurso e tal. Pessoal, não desanimem, vejam só. Este é o momento de você estudar, este é o momento de você sair na frente, é o momento da largada. Eu já tenho dito isto em outros vídeos que nós temos gravado aqui, de outras dicas que nós temos dado, né? Eu tenho dito o seguinte, e por experiência própria, né? Passa no concurso quem começa a estudar sem o edital, né? Se você for esperar o edital para começar a estudar, vai ser muita coisa para você estudar. Vejam, essas especulações todas, se vai ter concurso, se não vai ter concurso, se prorrogou, se não prorrogou, isso acontece todas as vezes, pessoal. No meu concurso de 2010, aconteceu a mesma coisa. O meu concurso ele estava previsto para abrir em novembro de 2009. Ele foi abrir somente em setembro de 2010, ou seja, demorou bastante. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu continuei estudando, continuei acreditando. Por quê? Porque eu sabia que se eu continuasse estudando sem edital, quando todas as pessoas começassem a estudar, quando saísse o edital, eu já estaria forte. Na verdade, eu estaria só revisando aquilo que eu já estava estudando antes. Então, pessoal, força, ânimo, ainda dá tempo. Está próximo o final do ano já. Até alguém questionou o seguinte esses dias, né, em uma das redes sociais aí, alguém falou assim, olha, não houve uma prorrogação do edital, né, na verdade foi cancelado, né, o concurso do MPU. Eu digo o seguinte, pessoal, como servidor do MPU, como quem recebeu essa informação lá do MPU, na minha caixa de e-mail, né? A Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, ela encaminhou um e-mail para todos os servidores dizendo o seguinte, que o concurso ele está prorrogado, ele está adiado para 2018. Ela não falou em anulação do concurso, ela falou em adiamento do concurso para 2018. E como eu já disse em vídeos anteriores, por quê? Porque ela está fazendo o reconhecimento da casa, nós estamos vivendo um momento aí de transição entre a gestão anterior e a nova gestão, e nós temos também uma questão orçamentária, que ela precisa se adequar. Então, calma, força, não vamos ficar caindo em especulações, beleza? Bom, o tema da nossa aula de hoje é como começar a estudar, né? Por onde eu devo começar a estudar aí para o MPU? Vejam, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando alguém vem me falar, olha, eu quero estudar para o MPU, a primeira coisa que eu falo é, você sabe o que é o MPU? Você já conhece o último edital do MPU? Você sabe como se compõe a prova do MPU? Então, são esses desafios que eu estou lançando para você neste momento. Primeiro, você sabe o que é o MPU? Nós já falamos um pouquinho aqui nas nossas dicas, né? Como se compõe o MPU. Você conhece o edital do MPU, o último edital do MPU? Olha, conheço mais ou menos, a gente já tem falado um pouco aí do conteúdo programático desse edital. Mas você já baixou esse edital? Pessoal, inclusive baixem de fontes confiáveis. Basta você entrar no site do CESP e você vai ter aí o edital do último concurso. Vai lá em concursos anteriores que você consegue baixar esse edital. Segundo, você sabe como se compõe a sua prova? Como é composta a sua prova? E é disso especificamente que nós vamos tratar. Como é composta essa prova, né, do MPU? A nossa prova aqui, ela é composta de dois blocos, dois grandes blocos. O primeiro bloco é uma prova que nós chamamos de conhecimentos básicos. O segundo bloco é uma prova que nós dizemos que é uma prova de conhecimentos específicos. Então, o que acontece? Na prova de conhecimentos básicos, nós teremos, né, e aí eu vou usar como base o último edital, que é o edital de 2013, não o edital de 2010, que foi o meu edital. Por quê? Porque lá em 2010 nós tivemos um total de 150 questões na prova. No de 2013, houve uma redução no número de questões para 120 questões. Então vamos utilizar o último edital como parâmetro. Neste último edital, nós tínhamos 120 questões, das quais 50 eram de conhecimentos básicos e 70 eram de conhecimentos específicos. Beleza. Vejam,
Qual que é o grande perigo aqui na prova de conhecimentos básicos? O grande perigo é que muitas das matérias que caem em conhecimentos básicos, as pessoas já vêm estudando há um tempo. Então, você precisa ter um diferencial aqui em conhecimentos básicos, saber qual é o diferencial, qual é o seu diferencial para você poder se sobressair frente a todas essas pessoas que já estão estudando essas disciplinas de conhecimentos básicos. Exemplo, língua portuguesa. Nós sabemos que língua portuguesa cai em quase todos os concursos, para não dizer em todos, né? De nível médio e praticamente em todos os concursos. Todos os concursos. Eu não tenho notícia de qual concurso não cai a língua portuguesa. Veja, se cai língua portuguesa em todos os concursos, as pessoas estudam língua portuguesa para todos os concursos. E ainda que não seja de uma forma voltada para aquela banca, para esta banca CESP, as pessoas têm um conhecimento mínimo de língua portuguesa. Então, onde você vai se diferenciar em língua portuguesa? Por exemplo, certo? Vamos falar aqui, então, como é dividida a nossa prova de conhecimentos básicos. Vejam só, a nossa prova de conhecimentos básicos, ela traz aqui, para o cargo de técnico, 20 questões de língua portuguesa. Para o cargo de analista, 28 questões. De informática, são 6 questões para técnico e 10 questões para analista. De legislação aplicada ao MPU, são 10 questões para técnico e 12 para analista. De ética no serviço público não cai para analista e são 6 questões para técnico, e raciocínio lógico, 8 questões para técnico e nenhuma aí para analista, não cai raciocínio lógico para analista, graças a Deus, certo? Até porque nós analistas aí, nós somos mais de humanas que os técnicos, certo? Vejam só, pessoal, já pararam para refletir sobre a divisão das matérias aqui? Vejam, você que quer prestar para analista, já analisou o seguinte, que quando nós falamos da prova de conhecimentos básicos, mais da metade da sua prova ela é composta de língua portuguesa? Já parou para pensar nisso? 28 questões, dá mais da metade da sua prova é composta de língua portuguesa. Como você vai estudar língua portuguesa para este concurso específico do MPU? Veja, nós estamos trabalhando com o último edital foi CESP. O CESP, ele costuma ser muito interdisciplinar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai misturar interpretação de texto com gramática. Talvez o professor de língua portuguesa, talvez não, ele vai saber dizer melhor do que eu isso. Mas ele vai misturar interpretação de texto com gramática. Então, se você vai se diferenciar nesta prova, se você souber responder questões que misturem gramática com interpretação de texto. Ora, são 28 questões, pessoal. Veja, mais da metade da sua prova de analista é língua portuguesa. Técnico, da sua prova, 20 questões são de língua portuguesa. É uma prova pesada. Eu costumo até dizer que, por vezes, a prova de técnico é até mais difícil que a de analista em alguns aspectos. Por exemplo, língua portuguesa. Eu acho bastante difícil a prova de técnico. Onde você vai se diferenciar aqui? Mesma coisa. Vamos tentar resolver questões anteriores do CESP para você tentar pegar aquele jeitão, sabe? Isso aqui é uma dica que eu estou dizendo, uma dica empírica, né? Uma dica de, como que eu posso dizer? Que eu aprendi na experiência mesmo, né? Por experiência própria. Como eu aprendi a resolver questões de língua portuguesa? Resolvendo questões anteriores da banca CESP. Pronto, ponto. Sabe o que acontecia? Por vezes, eu começava a ver que o jeitão da questão era o mesmo jeitão o tempo todo. Então, o CESP fazia aquela interdisciplinaridade. O que ele fazia? Ele colocava o texto, ele fazia uma questão de gramática junto com a interpretação de texto, mas o jeitão da pergunta era o mesmo jeito. Isso como que você vai adquirir? Com a experiência. E vejam só, por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante você estudar sem o edital na praça. Sabe por quê? Porque quando o edital estiver na praça, você já vai estar forte, você já vai estar sabendo disso. Enquanto as pessoas estiverem descobrindo isso, você já vai ter descoberto e você vai estar só treinando. Beleza? Que mais aqui? Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Noções de informática. Pessoal, a nossa prova de noções de informática, ela vem bastante pesada. Então, cuidado aqui, principalmente você, analista, que cai em 10 questões. Veja, pode ser, você fala assim, mas são só 10 questões, ou então técnico. São 6 questões, mas o conteúdo programático, ele é imenso.
É muito grande o conteúdo de informática. E é uma disciplina chata de ser estudada, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos na prática como fazer determinadas coisas de informática. Mas e na teoria, né? Nós sabemos onde ir para poder formatar determinada coisa? É bastante difícil. E aqui tem um ponto que eu acho que vocês poderão se destacar e muito nesta prova, que é o próximo bloquinho aqui, que é o bloquinho de legislação aplicada ao MPU. Galera, você analista, você pode garantir 12 questões mole, fácil, se você der uma boa estudada em legislação do MPU. Assista ao nosso vídeo anterior, eu falei do conteúdo de legislação aplicada ao MPU. Você, técnico, pode se destacar se você der uma boa estudada. Aqui são 10 questõezinhas só, mas aqui não é uma matéria difícil, é uma matéria somente chata de ser estudada. Veja, são várias regrinhas que, se você pegar ali o jeitão daquelas regrinhas, você consegue gabaritar. Eu tenho até dito isso para os alunos aqui. A nossa meta é gabaritar a legislação do MPU. E é aqui que eu acho que vocês podem se destacar na prova de conhecimentos básicos. Além de língua portuguesa, como eu disse, que tem uma composição muito grande dentro dessa prova, eu acredito que em legislação do MPU você pode se destacar muito. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue gabaritar aqui em legislação do MPU, pronto, você garantiu uma gama grande de questões. E muitas pessoas não estudam essa disciplina porque, como eu disse, muitas pessoas elas estão prestando outros concursos e elas vão começar a estudar legislação do MPU assim que sair o edital. E você já vai estar estudando, beleza? Outra coisa, continuando aqui, ó, ética no serviço público. Disciplina bacana, não é uma disciplina muito difícil, também é uma disciplina um pouquinho chatinha, que às vezes tem um pouquinho de decorebinhas ali, mas técnico, você garante 6 questões. E raciocínio lógico, eu nem vou como posso dizer, me intrometer aqui em raciocínio lógico, como eu disse, eu sou de humanas, mas digo para vocês que se você, técnico, focar aqui, você consegue responder essas 6 questões. Então, olha só, a minha dica de hoje é: conheça o perfil da prova. Conheça o perfil da prova de conhecimentos básicos. Por onde eu vou começar, então, professor, a estudar? Olha, não comecei ainda, eu tenho visto os vídeos aqui de dicas, ainda estou meio perdido, etc. Baixe o edital, conheça o órgão, pegue a prova e comece a responder as questões de conhecimentos básicos. Comece a conhecer a sua prova de conhecimentos básicos. Veja onde você precisa melhorar em conhecimentos básicos. Veja no que, em língua portuguesa, por exemplo, o que está faltando. O que está faltando ali você pegar o jeitão do CESP. O que está faltando é mais resolver mais testes? Ou é realmente pegar a gramática ali e estudar? Olha, não sei nada de legislação do MPU, então comecem a pegar aí tanto a Constituição, como eu disse, vejam no nosso vídeo anterior, comecem a pegar a Constituição, comecem a pegar a Lei Complementar 75 e assim por diante. Pessoal, o mais importante nesse momento é vocês não desistirem, não desistam, não caiam nesta falácia de que o concurso está cancelado, etc. Não caiam, porque mais dia menos dia você vai acordar, e isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Mais dia menos dia você vai acordar e o seu edital vai ter saído. E aí você vai falar assim: poxa, eu fui avisado de que eu deveria estudar, eu fui avisado de que eu deveria ter começado antes. Eu estou aqui para dar esse alerta para vocês. Comecem a estudar agora. Em breve o edital estará na praça. Beleza? Aguardo vocês nos nossos próximos episódios aí. Até mais.